Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabo Net. Hoje nós vamos falar de acolhimento de crianças e adolescentes, que é feito através do projeto Travessia. E para falar desse assunto, nós temos aqui duas educadoras representando o projeto Travessia, a Fundação Projeto Travessia. A Kátia Mercadante, tudo bem, Kátia? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigado por vir aqui conversar conosco. A gente que agradece. A Kátia e a Tânia Lima, tudo bem, Tânia? Tudo jóia, bom dia. Bom dia. Deixa eu começar perguntando para a Kátia. Kátia, o que é a Fundação Projeto Travessia? A Fundação Projeto Travessia é uma entidade que trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco, né? E a nossa missão é defender e promover a garantia de direitos dessas crianças e adolescentes, né? Visando a melhoria da qualidade de vida deles, né? E a conquista da cidadania. Ela tem uma área específica de atuação, é no centro de São Paulo, é isso? Ela começou trabalhando especificamente com crianças e adolescentes que ficavam na rua, né, em situação de rua, no centro histórico. No decorrer desses 20 anos, a gente está completando 20 anos, né, acabamos de completar 20 anos em dezembro do ano passado. A gente teve vários projetos, né, sejam escritos e ou coordenados pela Fundação Travessia. E daí abrange, na verdade, toda a cidade de São Paulo, né? Então, já tivemos, inclusive, em Santo André, Casa de Acolhida, Estação Cidadania, Casa de Acolhida na Zona Sul e na Zona Norte, na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo. Na Zona Leste já tivemos protagonismo na comunidade, que é um outro projeto. Enfim, já 20 anos já completados. 20 anos, mais de 30 projetos desenvolvidos. Né? Como é que nasceu o projeto? Mas hoje, especificamente, a gente tem o projeto de atendimento aos meninos que ficam no centro. Né? Depende da época, a gente tem depende dos projetos que a gente está desenvolvendo naquele momento. Né? Mas como é que nasceu a Fundação Travessia? O projeto Travessia, como nasceu? Então, o projeto Travessia nasceu de uma vontade do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, de trabalhar com a questão da exclusão social e, mais especificamente, com crianças e adolescentes em situação de rua, na época. E em 95, e daí começou-se a pensar dentro do sindicato, e depois abriu-se para um grande seminário que aconteceu em agosto de 95, com a presença do poder público, de empresários, instituições que trabalhavam com crianças e adolescentes. E, a partir dos dados colhidos, e, enfim, foi feito todo um planejamento e decidiu-se, traçou-se, enfim, a missão e o planejamento, que seria a Fundação o Projeto Travessia. Em dezembro de 95, foi constituído enquanto fundação, em 20 de dezembro de 95. Então, daí nasceu a Fundação Projeto Travessia. Nós falávamos ali, um pouco antes de chegar ao programa, né, de vir aqui para frente das câmeras, você brincou, nós éramos ricos e não sabíamos. Né? Como é que é feito hoje o financiamento e qual é a diferença daquele passado para hoje do Projeto Travessia? Então, em 95, quando nasceu o Travessia, foi feita uma parceria inédita, que era o Sindicato dos Bancários com bancos, né? Então, Bradesco e Bank Boston. Então, eram os nossos grandes 3 instituidores, mantenedores. Trabalhadores e empresários trabalhando em conjunto. E foi muito legal e deu muito certo por um período. Né? Depois, várias coisas aconteceram. Enfim, hoje a gente vive outra realidade. Mas foi uma coisa, eu acho, assim, moderna para a época e deu certo. Então, a gente realmente era um aporte bem grande desses 3, principalmente outros parceiros também, né, que ajudavam, seja com dinheiro, com recursos, seja com serviços, né, doações, enfim. Mas, assim, isso foi indo por cerca de 10 anos, depois o Bradesco deixou de fazer o aporte, deixou de ser o parceiro.
o Bank Boston foi vendido para o Itaú. O Itaú já tem a Fundação Itaú, né, mais voltada para a questão da educação. E avisaram, olha, a gente tem outros planos e a gente, infelizmente, não vai continuar com a travessia. Então, hoje, o Sindicato dos Bancários é, na verdade, o nosso grande mantenedor, né? A gente tem também a colaboração da POSP, a FUBESP, FETEC, um sindicato dos condutores de Guarulhos, né, pela Contrax. E temos, assim, o Agnello Pacheco nos ajuda também com campanhas publicitárias, uma lei de advogados, enfim, com serviços, e temos, enfim, isso... Mas os grandes apoiadores o que restou foi realmente o Sindicato dos Bancários. Foi o Sindicato dos Bancários. Fica aí já o apelo, né, no ar para quem puder colaborar. É muito bem-vindo, qualquer colaboração é muito, muito bem-vinda, que realmente... A gente vai falar mais faz a diferença, a gente pode ampliar os trabalhos. Agora, deixa eu perguntar aqui para a Tânia. Tânia, como é que é feito hoje, como é que é desenvolvido hoje o trabalho de abordagem das crianças e adolescentes? Então, o nosso trabalho consiste em uma metodologia no qual a gente acredita que você primeiro precisa fazer com que o adolescente seja parte desse processo. Então, nós vamos para a rua, tudo planejado, tem toda uma estrutura, né, que é nos dada, para você ter, primeiro, visualizar onde esses adolescentes se encontram na rua, você pensar uma estratégia que você pode ter uma abordagem no período da tarde, onde você tem uma atividade com ele, onde você possa interagir junto com ele, para você fazer com ele algumas reflexões sobre estar na rua. Né? Estar na rua é perigo, estar na rua é você correr riscos, né? E você também fazer com que ele compreenda que o espaço dele, por mais que difícil que seja, a família ainda é o seu norte para você conseguir ter todo o seu crescimento ali com a família, né? Logicamente que a gente também entende que tem alguns casos que a família não é opção, né, que a gente tem que também ter esse respaldo de você averiguar como que essa família nessa comunidade se encontra para você reinserir ele novamente dentro da sua família. Eu queria lembrar aos nossos telespectadores que é possível interagir aqui com o programa através do WhatsApp, né? O número é 958935075. 958935075. Se você tiver alguma pergunta, alguma crítica, alguma sugestão a fazer, entre em contato através do WhatsApp ou também através do site da TV Osasco, tvosasco.com.br. Tânia, mas assim, como é feito o trabalho no dia a dia, né, dos agentes da Fundação Travessia, do Projeto Travessia? As crianças são orientadas a ir para algum espaço? Vocês atendem no local onde as crianças ficam na rua? Qual é esse local? Há uma limitação territorial específica ou não? Como é que funciona isso? Não, o nosso trabalho de abordagem, ele atende o Centro Histórico de São Paulo. Então, nós atendemos Sé, República, Pátio do Colégio e 9 de Julho. Então, são essas 4 regiões que a gente está dividido o atendimento hoje do Travessia. Como que é feita essa abordagem? A gente trabalha na rua, então é estendido uma lona onde a gente faz um trabalho pedagógico, onde você delimita aquele espaço onde os meninos não podem fazer uso de nenhum tipo de droga, então a gente coloca para eles já algumas coisas e eles respeitam, né? Então, quando ele vem para a lona, ele já vem disponível para alguma atividade que a gente ali propõe, seja ela desenho, seja escrever, seja brincar realmente. Muitas vezes a gente percebe que a sociedade passa e fala assim, nossa, estão todo mundo ali brincando, não tem nada para fazer, gastando tempo com esses meninos. Mas nessa interação com os meninos, a gente consegue descobrir onde eles moram, né, qual o vínculo que ele tem com a família. Quer dizer, está sendo realizado o trabalho. Está sendo realizado um trabalho. É que, muitas vezes, a gente tem uma questão do imediato, né? Então, você quer uma resposta rápida. E a resposta com a situação de rua, ela é um pouco mais complexa. Você precisa entender primeiro, você precisa interagir com esse adolescente para você conseguir um trabalho realmente efetivo. De qualidade, no caso, né? Você usou a expressão, eles vêm para a lona, você tem uma estrutura que é montada lá para recebê-los, como é que é isso? Não, é uma lona, a gente põe no chão e ali você tem aquele perímetro que você faz a atividade. Então, ali naquele espaço, eles sabem que você está desenvolvendo uma atividade e ali tem algumas regras que são respeitadas e eles respeitam, né? Geralmente são quantas crianças por atividade? É variável.
A gente não tem uma média, assim, dizer são 2, são 5, são 10, são 15, são 20. São quantos aderirem? Você se dispõe ali e você fica esperando, porque você faz um trabalho anterior dizendo, olha, à tarde nós vamos estar desenvolvendo uma atividade em tal espaço, em tal local. E eles vão. Né? E aí, como a gente trabalha sempre com o desejo desse adolescente, então a gente deixa também à vontade. Muitas vezes eles chamam a gente mais de canto, tipo, tia, quero falar com você. E aí a gente dispõe, a escuta, sempre em 2, porque a gente acredita que você precisa estar acompanhado de um outro educador, para você ter essa interlocução do que ele está falando para a gente, né? Porque você precisa também ter esse olhar, não só o seu, mas você interagir com o outro. Né? Então, olha, ele falou isso, você entendeu isso? Não entendi, acho que ele quis dizer isso. Para você depois conseguir migrar para a família e tentar, né, conversar com a família para ver realmente como que a história acontece e se dá dentro dessa dinâmica toda da rua. Só assim, a gente tem que tomar cuidado, enquanto educador, para não entrar na viração do menino, né, que é um fenômeno que existe. Então, assim, a gente percebe que essas crianças e adolescentes, eles usam vários espaços da comunidade para se virarem. Né? Então, eles têm um lugar que é um lugar religioso, eventualmente, onde ele pode tomar banho. Ele tem o tio do hot dog, que vai dar um hot dog para ele se ele não mexer nas coisas. Uhum. Ele tem um tio que fez uma promessa que vai dar um dinheiro se ele fizer não sei o quê, se ele der bom dia. Né? Então, assim, ele pode dormir ali, porque ele já tem um acordo que o pessoal vai limpar o local depois das 8, então até as 8 ele pode ficar lá. Então, ele sabe se virar, ele aprende a se virar. Então, é importante a gente não entrar nessa viração dele. Para virar mais um recurso que ele vai se utilizar para continuar na rua. Então a gente estabelece um local onde... É óbvio que vai ter momentos que a gente vai andar, a gente vai fazer contato com esse menino, né? Mas é tudo muito pensado e planejado previamente. Né? Então, como a Tânia falou, às vezes os assessoristas do prédio falam, já vamos brincar com os meninos? É brincar com muita seriedade, na verdade. Não só para ter essa escuta aguçada do que ele está querendo nos dizer, e mesmo porque, às vezes, ele fala, e o que ele simplesmente fala não é o que realmente ele quer. Né? A gente tem que prestar atenção no que está né, latente, muito mais do que o manifesto, muitas vezes. E tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode virar uma brincadeira para o menino, outro motivo para ele ficar na rua. Tem uns tios que vão brincar. Não é, a gente não vai brincar, a gente vai problematizar com ele todo momento esse estar na rua. Que tem muita coisa boa, a gente sabe, mas muito mais coisas ruins, perigosas, violência, né? Sim. E ele não está com os seus direitos garantidos, o que a nossa missão é buscar isso, né? Tentar garantir isso. Ok. Gente, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas você continua ligado no programa TV Secor. Só queria lembrar que você pode interagir aqui com o programa através do WhatsApp. É o 95893 5075. Aguarde depois do intervalo. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando sobre acolhimento de meninos e meninas de rua, crianças e adolescentes de rua, com as educadoras da Fundação Projeto Travessia. A Kátia explicava que, como é feita a abordagem e assim, os cuidados, né? A Kátia e a Tânia, e já chegaram algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. A pergunta aqui do Otávio, final do telefone 7742. Obrigado pela participação, Otávio. Quantos acabam se apegando ao projeto, ou quantos acabam sendo atendidos pelo projeto? E quantos meninos e meninas o projeto já transformou através do projeto Travessia? É possível fazer essa contabilidade, Tânia? Então, quando a gente fala de atendimento de criança e adolescente em situação de rua, ela é muito complexa, porque assim, muitas vezes você consegue fazer intervenções junto ao adolescente e à família, mas ao mesmo tempo você percebe que você não tem uma estrutura do poder público, porque quando você retorna essa criança, esse adolescente para casa, você tem que resguardar minimamente o que ela tem por direito. Então, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação. E isso você permeia algumas coisas que têm algumas dificuldades, até mesmo do poder público em
em dar, no sentido de garantir que essas crianças e adolescentes tenham essa estrutura. Porque quando você faz uma visita a uma comunidade como um Cantinho do Céu, no extremo da Zona Sul, você percebe o quanto nós não temos de políticas públicas para criança e adolescente. Então, antes de você fazer esse atendimento, você tem também toda essa abrangência também que você precisa lidar. E hoje nós trabalhamos no projeto Lume, que é você trabalhar em parceria, em rede, você realmente identificar onde estão os gargalhos da política pública. Porque quando você começa a fazer atendimento, você percebe que faltam muitas coisas. Apesar de termos essa estrutura do sistema de garantia, mas falta muita coisa. Então, assim, mensurar quantidade de meninos e meninas que a gente atendeu e que a gente teve sucesso, acho que é essa a pergunta que ele quis mais enfatizar, a gente não consegue dizer se foi 1, se foi 1000. Então, você tem atendimento, que você tem êxito, que você consegue inserir esse menino em alguma escola, em algum outro... algum outro serviço. Serviço, mas você, muitas vezes, quando você tem essa possibilidade de acompanhar, você consegue mensurar. Às vezes, não. Às vezes, você vê que faltam muitas coisas ainda para dar conta. É só assim, e é um processo mesmo, é diferente, e é a médio e longo prazo. É muito diferente de serviços que já aconteceram no passado. Por exemplo, o SOS Criança, lá atrás, é onde você ia lá com o carro, pegava aquele menino, convidava ele, enfim, e deixava na porta da casa dele. Isso aí tirava, o número era muito alto. O nosso não, o nosso é um processo. A gente não acredita na efetividade desta forma, Então, você tira, leva para a casa dele, dali a pouco ele está de volta no mesmo local. Então, assim, é um trabalho com o menino lá na ponta. A partir do momento que ele nos autoriza e nos dá abertura e passa o endereço, a gente vai na casa. Essa família, muitas vezes, também já foi vítima de muitas faltas na vida dela. Então, é trabalhar com essa família, não só a autonomia dela, da mesma forma, a gente é balizado pelo ECA o tempo inteiro, falar para essa família que ela também tem responsabilidade com esse menino. Sim. Não é só passar a mão na cabeça, não, como muita gente fala. Colocar em projeto social. Não, é mostrar que ela também tem essa responsabilidade, e acompanhá-la aos serviços, às dificuldades dela, de forma que ela possa receber esse menino de uma forma saudável, se for possível. Às vezes não é possível essa família, daí a gente vai atrás da família estendida, dos irmãos, de tios. Até, por último, até você está falando que a gente trabalha com acolhimento do travessia. Já trabalhamos, hoje não. Não é exatamente isso. Não é acolhimento. Acolhimento é quando já esgotou outras possibilidades e o menino vai para um abrigo, o conhecido abrigo, o acolhimento. Então, Eu usei errado a expressão, atendimento. É o atendimento. Agora, acolhimento deveria, é uma outra abordagem. Um Agora, segmento dessa... No mundo ideal, deveria haver um serviço governamental ou privado, que fosse com incentivo, mas que fizesse todas essas etapas. Essa rede funciona? Essa rede de assistência, ela funciona? Não? Os serviços públicos, como você falou, eles, não são suficientes? Olha, quando você chega... assim, os parceiros, a gente acredita que exista, a rede ela está posta, porém, o que a gente tem são pessoas que, muitas vezes, ela fica muito limitada ao seu território, não consegue ver... estender isso além, porque como eu mencionei, Cantinho do Céu, você vai para esse território, você não tem nada. Quando você chega na rede de assistência, você começa a provocar e dizer, olha, existe meninos e meninas em situação de rua, existe meninos e meninas que estão sem moradia, existe meninos e meninas que estão sem educação, e você começa a provocar, você vê que tem algum efeito, O nosso projeto ela atende a Grande São Paulo inteira, inclusive outros estados, como Paraná, Rio de Janeiro, crianças que já vieram para cá. E você precisa ter essa interlocução com os outros municípios, com outro estado. E aí você também percebe que a gente não dá conta. Não dá conta no sentido de ter poucos serviços que tenham realmente
a clareza do que é o seu papel dentro do sistema de garantia, porque a gente não tem isso, né? E aí você começa a trabalhar devagar, né? Até você começar a reproduzir, entender qual que é o seu papel dentro desse fluxo de atendimento, qual o papel do Conselho Tutelar, qual o papel da Fundação Projeto Travessia, qual o papel da assistência social, qual o papel da educação, e você precisa sempre, dentro desse processo, muito diálogo. E diálogo demora tempo. E os nossos meninos, no sentido de ter efetividade no atendimento, eles não esperam. Quando eles solicitam alguma coisa, eles acham que é para ontem. E ontem você tem que estar preparado. E aí você não consegue, porque é o momento, né? Então, você chega no menino, você consegue ter uma intervenção com ele, e quando ele solicita, tia, eu quero ir para casa, porque eu preciso ver minha mãe que está passando mal, que está com problema de saúde, você chega na comunidade, ela vai para um hospital, ela não tem um atendimento imediato. E aí a frustração dele é maior, porque ele acredita que a gente não deu conta, ele retorna para a rua. E aí um outro processo que você tem que convencer ele de, olha, a gente tentou, a gente foi, você viu, né? E trabalhar isso com ele, né? Então, quando você fala assim, a rede funciona, porém, a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais o que é o papel de cada um dentro dessa rede. E o timing dessa rede, né? Isso acho que responde aqui a pergunta que acaba de chegar através do WhatsApp da Júlia, final do telefone 2431. Se existem políticas públicas para jovens na situação de risco, o governo diz que sim, mas porém falar que existe e mostrar são coisas diferentes. De fato, existe uma rede. Viu, Júlia? E assim, a gente trabalha a inclusão social, né? A gente nunca quis e não acha que deva ter especificamente alguns equipamentos para meninos em situação de risco. Não, né? Deve ter uma escola e ele né, fazer parte dessa escola. E se a diretora, já aconteceu, a diretora não, esses meninos dão problema, a gente não quer esses meninos porque já passaram para a rua, sabe? Cabe a gente, educador, lutar para que ele é o direito dele, né? Então aí tem um outro problema que é o preconceito. É o preconceito. É o preconceito né? com essas crianças. Então, é a gente fazer valer o direito dele, o papel da escola, da delegacia de ensino, ir atrás, brigar, enfim. Né? Agora, essas crianças atendidas pelo projeto, pergunta do Júlio Carlos, final do telefone 0736. Júlio, obrigado pela participação. Essas crianças que são atendidas pelo projeto são filhos de pais de rua ou não necessariamente? Não. Nem sempre. Na verdade, a gente não tem nenhum histórico de filho de criança, adolescente em situação de você, morador de rua. O que tem são comunidades, né, de extremo, sul, leste, norte, que por algum motivo, por algum momento, né, e a gente até fala, né, que romper os seus laços familiares e ir para a situação de rua como eles se encontram é muita coragem, porque estar na rua é lidar com um monte de fatores de violência, tanto da polícia, tanto da prefeitura, tanto da sociedade, como de outras pessoas que são crianças invisíveis. A gente sempre fala isso, né? Passa desapercebido. Então, o que a gente tem é um preconceito, né, da criança e do adolescente, que é trombadinha, né, ladrãozinho. Mas, na verdade, o que eles muitas vezes querem é uma escuta. E quando você dá essa escuta qualificada, como a Kátia mencionou, e você vai para a comunidade, você escuta lá uma outra história, que é a família que foi negligenciada pelo poder público, negligenciada pela sua própria condição física mesmo, que sofreu abuso, foi espancada, violências diversas que se reproduzem, né? Elas se repetem, né? Muitas vezes. E o que a gente quer é romper com esse círculo. A gente não quer que continue essa violência. A gente quer minimamente garantir todos os direitos que tem no Estatuto da Criança e do Adolescente para as nossas crianças que vivem em situação de rua. Agora, isso nos leva aqui à pergunta da Valéria Paz, que participa através do site da TV Osasco. Obrigado, Valéria. Gostaria de saber quais são as situações mais graves em que esses meninos são encontrados. Você já encontrou alguma história que te marcou muito? Olha, nós tivemos um caso agora faz 15 dias. Um adolescente de 13 anos que foi espancado pela sociedade, que chegou a óbito e morreu. E aí você não tem nenhuma notificação, você não tem nenhum espaço para você divulgar isso, porque acontecem inúmeras violências de morte que a gente sabe, principalmente nos fins de semana que acontece.
e que não é divulgado. Espancado na rua. Espancado. Simplesmente espancado. Não sei qual a razão, porque assim, se você for avaliar um adolescente de 13 anos, é uma criança ainda, né? Criança, e você não ter a mínima condição de interagir, não sei, né, em que condição foi feita isso, mas simplesmente morreu uma pessoa, né? Morreu um adolescente no centro de São Paulo. Que já foi provavelmente negligenciado pela família, pelos serviços do Estado, não teve atenção. E aí é muito duro quando você tem uma notícia dessa, que um adolescente morreu. Né? E hoje, acho que a nossa briga maior é fazer com que essas crianças tenham voz. Né, que essas crianças tenham notoriedade aí na imprensa, que elas consigam ser visíveis ao mundo, né? Não só no estado de São Paulo, mas no mundo inteiro. Né? Acho que fica aí, acho que o recado para as pessoas, né, para ter menos violência. Acho que a gente precisa de um mundo mais com paz, que a gente consiga entender o outro pelas condições, inclusive, né, de privilégios. Né? Se eu tive condições de estar aqui hoje, eu não posso julgar ele e dizer que ele não teve condições, porque não foi dada essa possibilidade para ele. Tem tantas outras coisas para se discutir antes da sociedade começar esse clamor impensado por redução de maioridade penal, na verdade. Sim. Né? Tem tantas outras coisas para se pensar. Bom, e quem quiser participar, aí colaborar com o Projeto Travessia, conhecer um pouco mais da Fundação Projeto Travessia, como é que entra em contato com vocês, Kátia? Olha, tem o site, né, que é www.travessia.org.br. Lá dá para entrar no nosso Facebook, tem os contatos, tem o telefone, 21171050. Né? Então, tem um espaço para perguntas, para dúvidas, para trabalho voluntário, para envio de currículos, para conhecer. Né? Dentro do possível, a gente recebe as pessoas, conversa, conta do projeto. A gente tem um material, publicações bem interessantes também, né? Que nesse decorrer desses 20 anos. Enfim, então... Tem todos os caminhos aí para entrar em contato. Para os futuros doadores também, por favor, fiquem à vontade também para fazer suas doações. No site também tem as nossas contas para doação, né? Ah, ok. Então tudo pode ser consultado ali. Repete para a gente o projeto, travessia.org.br. Ah, ok. Bem, nós vamos ficando por aqui. Aqui acho que a pergunta da Ana Luísa tinha sido respondida, qual a abordagem dos profissionais com os jovens, né? E aqui ficou, os jovens estão na rua, geralmente são de quais localidades? Faltou a gente colocar essa pergunta aqui. Mas acho que a Tânia respondeu, elas vêm de todo o estado, né? Vêm para as ruas e acabam vindo de várias localidades. Aí a necessidade, inclusive, de fazer contato com outros estados, né? Gente, queria agradecer a participação de vocês aqui. A gente que agradece. Muito obrigado por trazer aos nossos telespectadores conhecimento sobre esse projeto tão bacana. Fica aqui o convite para potenciais doadores aí, né, para ajudar esse projeto tão bacana que é desenvolvido. Antes da gente discutir maioridade penal, né, mudanças legais para punir essas crianças precisam de ajuda, elas estão vulneráveis, são crianças que precisam ser atendidas, até hoje foram ignoradas pela sociedade, né? Então, fica aqui o convite para você nos acompanhar no próximo TVC Cor. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá.